E o narcisista tem uma outra característica muito boa que você falou, que na sociedade, dentro da igreja, ele é uma pessoa fantástica, porque ele precisa de holofote. O narcisista, ele precisa. Então, ele é simpático, ele é sorridente, ou ela, né? Eles são sorridentes. Lá fora, é maravilhoso, assim, é o homem que você, nossa, encontrou, a mulher que você encontrou, de Deus, né? Como ele fala, de Deus. Só que dentro de casa é uma outra pessoa. O narcisista, ele tem um traço muito forte da traição, essa tendência, melhor dizendo, para traição. A mulher ou o homem viu que ele tá traindo ela, tá traindo o cônjuge, o que acontece? Ela tem todos os fatos, só que o narcisista vai manipular de uma tal maneira que vai falar assim, não, imagina, esse zap, mandei errado. Então ele faz de uma maneira, ou ela faz de uma maneira que manipula, que a pessoa se sente até em algum momento desse processo que eu estou ficando louca, eu tô vendo coisas. É verdade, olha, ele não me levou pra viajar, mas ele me levou pra tomar um sorvete. Então olha como eu sou maldosa. Né? Exatamente. Então a pessoa, ela começa a ter uma disfunção emocional muito grande, que acaba sendo tóxico. Então se torna presa de um relacionamento tóxico. Não é a dor que movimenta Deus, e sim o nosso posicionamento. Sejam todos bem-vindos aqui no Resgatando Valores com Zilda Araújo. É sempre uma alegria imensa poder chegar aqui e dividir com você Palavra de Deus. Hoje é Palavra de Deus. E a minha convidada linda, ela, maravilhosa, uma princesa, uma mulher extraordinária que o Senhor nos conectou, eu posso dizer, doutora, minha amiga, que cuida também de mim e está aqui nesse dia que eu vou dizer, ou bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você estará nos acessando. Gente, eu estou muito feliz, é notório, né? E eu não consigo começar sem dizer que eu estou feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força que nos traz todos os dias a permanecer naquilo e no propósito que Ele designou a todos nós. E o assunto hoje é um assunto bem polêmico, um assunto atualizadíssimo, né? E muito comentado, muito perguntado, e já vou de início aqui respondendo algumas maravilhosas que está esperando esse podcast nesse assunto há meses. Pastora Beatriz Rosa, lá de Campos. Ai, Bia, tive com ela semana passada, coisa boa. Fomos fazer um passeio em Campos e eu encontrei essas maravilhosas, a Beth, a Raquel, a Verônica, a Joyce, o pessoal todos de Campos. Receba meu carinho, meu abraço, um beijo bem grande para todos vocês, a toda a família do meu esposo que mora em Campos. E recebi centenas de mensagens do pessoal que descobriu que eu estava ali no Rio de Janeiro. Gente, eu estou muito feliz porque já faz 20 dias que eu não vim aqui no meu estúdio. Por isso que eu estou muito alegre poder estar aqui, mandando esse beijo carinhoso, esse presente que a Bia mandou para mim. Muito obrigada, eu já estou inaugurando aqui. Gente, vamos para aquilo que nos interessa mais, que é dividir um conhecimento. Eu digo que conhecimento, ele é enriquecedor, porque ninguém tira de você aquilo que você traz para você mesmo como conhecimento, como regra daquilo que você quer dominar. E só domina bem algo quando você entende aquilo, tá bom? Antes um pouquinho, pare aí. Não fica só me vendo assistindo, não. Se inscreva no canal, se inscreva no Resgatando Valores, ative o sininho para você ficar informado de tudo que está acontecendo aqui. Só para você ficar com vontade de saber, Jesus está curando, libertando, salvando, restaurando e resgatando pessoas através desse canal. Resgatando Valores, que está em todo o Brasil, ou melhor, está em todo o mundo. E de início, um beijo bem grande para minha amiga Rosana Bastos, que está lá em Málaga, Espanha, nos representando no Resgatando Valores também. Um beijo bem grande para todos vocês, logo mais estarei lá com ela.
Eu quero e eu não posso, de hipótese alguma, deixar de agradecer os meus patrocinadores. Pessoas ilustres que Deus tem colocado na minha vida, que tem me abençoado. Abençoando a mim, está abençoando o reino. Quero agradecer os meus patrocinadores que investem em mim. E investindo em mim, você está investindo o reino. Um abraço bem grande para minha amiga Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo. Instituto da Wilma é o melhor salão de Boituva. Você entra assim tristinha e sai alegrinha, porque você sai linda de lá, tá bom? Instituto Cacau Garcia, todos conhecem, as meninas lá que cuidam das minhas unhas. Um beijo bem grande para todas elas. Instituto Garcia está crescendo cada vez mais. Gente, é só lá que você toma um cappuccino maravilhoso. Eu entro lá, não quero sair mais. Você é o seu melhor investimento. Marca lá um horário com as meninas do Instituto Cacau Garcia. E a dona Bela, que é a Flávia, que cuida dos ouros. Você que precisa de uma peça, uma joia, não quer comprar alguma coisa assim parecido, entra aqui na descrição do vídeo, tá o Instagram dela, entre em contato, marca um horário, maravilhosa elas, mulheres de Deus. Ela é daqui da cidade de pertinho, Campinas, que veio hoje nos dar uma aula. Ela é psicóloga, especialista na terapia cognitiva comportamental e docência em neuropsicologia. Ela é escritora, mentora, ela é, junto com o esposo, pastores, né? Ali da igreja... Comunidade Cristã Genuína. Comunidade Cristã Genuína. E presidente de uma ONG, gente, uma ONG maravilhosa que tem em Campinas, Thalita Cume. Você precisa conhecer essa ONG. Na descrição do vídeo vai estar lá, né? Alguma coisa ela vai dizer aqui hoje para nós sobre a ONG. E ela tratou, já esteve comigo, se você entrar nos episódios anteriores, no episódio 7, ela tratou de transtornos emocionais e transtornos mentais, né? Até onde a nossa fé ela pode estar comprometida com esses transtornos. E ela falou também muito sobre a psicologia cristã. Ela é uma mulher preparada na área e tem capacidade, ela tem bagagem para nos ensinar dentro daquilo que Deus já confiou nela, né? E no episódio 8, que ela esteve comigo, ela falou sobre as enfermidades psicomáticas, crises essenciais. Gente, maravilhoso conteúdo que está lá no nosso canal, aqui no Resgatando Valores. Dá uma voltadinha, pesquise aí e ouça esse ensinamento dessa doutora Cris, posso falar assim, né? Que derramou sem economizar como hoje. Não fica assistindo? Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Eu estou respondendo aqui centenas de pessoas que estavam esperando esse assunto. Eu queria ter respondido antes, mas ela, como uma mulher que também tem uma vida meio que corrida, tem igreja, tem consultório, tem a ONG, então a gente tem que nos alinhar às datas que dá certo. E hoje, nessa manhã, aprove a Deus permitir que ela pode estar aqui comigo para nos trazer uma aula sobre narcisismo. Isso mesmo. Ela vai dizer para nós quais são as características desse transtorno. É um transtorno de personalidade? Esse transtorno de personalidade narcisista é uma desordem de personalidade? Até onde eu posso perceber que é um transtorno, que é uma doença, enfim. Eu não entendo muito do assunto, mas ela entende e ela vai derramar aqui com muita graça, com a ajuda do Espírito Santo, dentro daquilo que a Bíblia também vai nos orientando sobre esses transtornos que está invadindo as igrejas, aonde não deveria e nem poderia existir. É um pouco ousado eu falar isso, né? Mas se nós entendermos bem, no Evangelho de São João, no capítulo 3, vai dizer do novo nascimento do homem. E quando nós nascemos em Cristo, até a nossa personalidade, ela tem que ser moldada em Jesus Cristo. Mas hoje, nos dias atuais, devido a tantas coisas que nos acontecem, as igrejas estão recheadas de pessoas que têm esse distúrbio e quem tem, não acredita que tem. Tem uma psicóloga muito boa também, Ana Kaline Melo. Ela disse que a existência da empatia, a incapacidade de se relacionar com pessoas, enfim, inúmeras coisas, isso já é um transtorno de narcisista. Então, que através desse ensinamento de aula que a doutora Cris vai nos trazer, e com a ajuda do Espírito Santo que está aqui, nós possamos entender e melhorar
como pessoas em Jesus Cristo. Doutora Cristiane Silva. Uhul! Ai, que alegria, alegria, alegria. A senhora é bem-vinda. Ai, muito aqui feliz. No Resgatando Valores, um momento muito esperado. Aleluia. Tá bom? Pela tua presença, pela tua pessoa, com essa sua simplicidade. Amém. E você chegando, né? Porque quem exala a presença de Cristo não precisa falar Aleluia, muito. glória a Deus. Chegando, dá para sentir. Amém. Essa graça, essa humildade de Aleluia. pessoa que não economiza para investir no ser humano. Isso só quem tem Deus, que entende perfeitamente. Ela tem um consultório dela que depois ela vai também passar no finalzinho, vai falar um pouquinho de tudo aquilo. Mas o assunto que ela vai falar, eu vou passar para ela, porque vocês todos me conhecem. Um beijo bem grande para todos os meus milhares de inscritos. Amém. E centenas, milhares de mensagens que eu recebo todos os dias. E eu respondo lá na medida que eu posso, com muito carinho. E teve muitas pessoas pedindo a doutora Cris e ela está aqui. Que alegria! Isso é a manifestação da graça, Glória né? a Deus. O favor imerecido de Deus que derrama sobre as nossas vidas, né? E muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui falando de um tema libertador. Nós vamos denunciar sobre esse assunto. E quando eu falo denunciar, pessoas estão presas aos narcisistas, estão sofrendo. E hoje, a partir dessas informações, a partir dessa denúncia, a pessoa vai se perceber dentro desse relacionamento e vai ter ferramentas para tomar algumas decisões e posturas para que não venha adoecer. Quem é vítima do narcisista fica doente. Fica doente, adoece. E quantas mulheres estão... Mulheres, não só mulheres, né? Mas quantas pessoas estão... Porque o narcisista, ele pode ser um transtorno tanto para homem quanto para mulher. Né? Recentemente eu vi um homem falando que foi vítima de uma mulher narcisista e o quanto ele estava totalmente defraudado, entrou numa depressão. Nós falamos que o narcisista, ele é aquele vampiro emocional. Ele suga tudo da vítima. Tudo. Então, a mulher, quando ela está dentro desse relacionamento, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento que rouba a identidade, e também o homem. E também a mãe narcisista. A mãe narcisista, ela é terrível. E quando nós denunciamos esse transtorno emocional, e é um transtorno de personalidade, tá dentro de um transtorno de personalidade, a pessoa consegue, como eu disse, ter ferramentas para poder blindar, para poder ter uma saúde emocional mais saudável. É verdade. Até porque, né, doutora Cris, todos nós temos algumas coisinhas, todo ser humano dentro de si, que puxa um pouquinho para o desenvolvimento do narcisismo, né? É verdade. Então, quando nós falamos assim do cristianismo, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia, quando esses sentimentos querem aflorar, a gente tem que entender o porquê que aquilo está querendo, né? Transvasar ali para saber lidar com a situação. Exatamente. Porque é emocional, psicológico e também tem muito a ver no ambiente, com os familiares, né? E aquilo que a senhora disse, se nós conhecermos que estamos indo para esse caminho e o que é que nos está levando a ele, dá tempo de nós voltar e retomar. Para termos uma vida saudável. E isso é fundamental. Porque uma coisa o ego, o nosso ego, aquilo que está ligado à nossa identidade, ao nosso eu, ele tem uma deformação, a deformação do pecado. Então, realmente, as pessoas, por conta desse vírus que temos que combater todos os dias através do Espírito Santo, através de entender quem eu sou em Deus e quem é Deus em mim, isso traz o quê? Equilíbrio. Porque uma pessoa que não tem esse princípio, esse valor, o que pode acontecer é ter um ego realmente, né, que venha humilhar as pessoas, se achar muito, né? Então, tem essas características que pode estar atrelado a uma personalidade, até mesmo, talvez até uma performance de quem tem uma baixa autoestima e acaba se transformando nessa pessoa com esse superego, com essa coisa da vaidade, do poder, do domínio. Agora, o transtorno de personalidade, ele é realmente uma deficiência, inclusive bioquímica, uma alteração no cérebro dessa pessoa. Ela se vê com essa grandeza, ela se vê como esse semideus, né? Ela se vê como uma pessoa que ela tem
todo o poder, ela tem que ter o que o outro tem. O narcisista, uma das características dele é que ele não suporta ver o outro tendo sucesso, o outro conquistando coisas. Porque ele olha e fala assim, eu mereço essa conquista. Eu mereço esse poder, eu mereço esse glamour, eu mereço essa casa, eu mereço essa família. Então ele transita até pelaquela coisa da inveja, porque a outra pessoa não merece porque eu posso. Entra a inveja aí? Entra muito grande, porque ele não torce pelo outro. Ele não consegue vibrar como uma pessoa saudável consegue, né? Uma pessoa saudável que tem um ego equilibrado. O ego saudável, que passa muito pelo aquilo, eu sei quem eu sou, a minha identidade, a maturidade. A maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade está muito ligada ao autoconhecimento. Eu conheço os meus limites. Eu sei que tem áreas que eu não consigo ir, que eu não tenho habilidade. Por isso que eu conto contigo. Isso é muito lindo. Domino, né? Exatamente. Posso desenvolver? Posso desenvolver. Mas a maturidade passa naquilo que a Zilda tem, eu não tenho. Só que a gente soma. E isso é maravilhoso. Porque eu não vou ter o quê? Um olhar invejoso, competitivo. Eu vou torcer pela minha irmã, vou torcer pela minha amiga, algo que o narcisista, ele não consegue ter, elimina as forças. E se for necessário, ele derruba, ele passa por cima. Dentro do narcisismo, tem até uma perversidade. A perversidade gera, ele tem até ele até permeia ali um bracinho da psicopatia, porque ele não tem empatia nenhuma. Camufla. Exatamente, ele não tem empatia. Então ele não vai vibrar. Ele não vai vibrar com a vitória do outro, ele não vai se alegrar com. Pelo contrário, tudo é pra ele. Tudo é pra ele. E a pessoa precisa servir. O narcisista, ele faz vítima, né, Zilda? Ele faz vítimas. E você falou muito, muito bem quando você disse que é um mal, né, que contagia. Sim. É como se fosse uma gripe. Exatamente. Se ficar muito perto, pega. Exatamente. Se ficar muito perto, pega. Ter dificuldades em se relacionar com outras pessoas, pessoas que colocam uma contra a outra, porque quer que aquela pessoa fique exclusivamente atrelada a ela. Exatamente. Isso é também? Pode ser? Pode. E um dos traços, bem lembrado, um dos traços do narcisista, ele começa assim. Qual é o percurso do narcisismo? Ele começa com uma sedução muito grande. Então, é aquela pessoa que a gente encontra e fala assim, uau, eu encontrei o amor da minha vida. Eu encontrei a pessoa exata, porque ele cria-se uma fantasia, porque dentro dele, ele é tudo isso mesmo. Ele só tá colocando pra fora, exatamente. Né? Ele vai ser a sua solução, ele vai ser o problema, ele vai ser a última Coca-Cola do deserto, né? Última bolacha do pacote. Última bolacha do pacote. Aí eu dando spoiler, nem sei se pode, né? Que a Coca-Cola seja o patrocinador, aleluia. Glória a Deus. Resgatando valores. Enfim, então ele seduz essa vítima, ele seduz, e a vítima é muito interessante que ela começa a ter um olhar dizendo, uau, essa é a pessoa que cabe a mim. Que eu mereço. Que eu mereço, exatamente. Porque ele desenha uma realidade a ponto de falar assim, nossa, o que você sonha, eu sonho também. Nossa, o que você tem de futuro, eu também tenho de futuro. Nossa, você tem aquilo que eu tenho. Então, ele começa a sedução. Esse é o princípio. Só que é uma sedução, Zilda, não é da conquista que vem somar. É uma sedução que sufoca. No vem começo... como um elogio, pode ser isso? Exatamente. No primeiro momento do relacionamento, chega a ser o tempo todo elogio. Manda WhatsApp o tempo todo, e-mails, liga, tô preocupado. Onde você tá? Aí passa para um outro estágio. O controle. Onde você tá? Mas é esse controle meio camuflado com preocupação. Porque fala, onde você tá? Tira uma foto, eu tô tão preocupada com você. E de repente você tá dentro desse relacionamento, você tira uma foto, eu tô aqui, manda localização, isso já começa um domínio. E é algo tão fora da normalidade que todas as pessoas que passaram comigo na clínica para tratar depois de serem vítimas do narcisista, elas falaram assim, Cris, eu reconhecia que tinha algo estranho, porque era muito perfeito, era tudo muito... Ele falava ou ela falava as coisas que eu queria ouvir.
Então era tudo muito perfeito. Depois dessa sedução, começou o quê? Ele super fica preocupado comigo, ela também fica preocupada comigo, então eu vou compartilhar. Começa o domínio. Depois disso, você já está encantada. Só que você sente que tem algo de errado. Lá no fundo tem algo. Todas as vítimas, Hilda, falaram. A gente sente que tem algo de errado nesse relacionamento. E a partir daí, só que nós estamos tão seduzidas, tão assim, que não queremos aceitar. Que não queremos aceitar. E aí parte por quê? Por esse domínio e depois a conquista. Uma vez conquistando, seja no casamento, enfim, que geralmente é no casamento, né? Vou dar esse exemplo do casamento. E procuram-se muito, viu, Cris? O que eu tenho de irmãs, eu estou dizendo de pessoas que eu convivo com elas. Algumas, né? Não é todas. Elas passam por um relacionamento onde o seu cônjuge ou uma pessoa dali dentro de casa quer ter esse controle, ou melhor, tem esse controle na mão. E ela chega e diz, será que isso é um narcisismo? Nossa. É um narcisismo. Aí você precisa, né, tentar explicar da melhor forma possível para que ela venha agora pedir a graça de Deus, para que ela consiga manusear essa situação, porque Sim. tem possibilidade, em Cristo nós podemos todas as coisas, mas tem situações, doutora Cris, que já está muito enraizada. Exatamente. E isso lhe causa muito sofrimento, mulheres que estão presas, sabe? Encadeadas. Exatamente, isso mesmo. Encadeadas emocionalmente. Porque tem um narcisista ali ao seu lado. E esse narcisista, ele é um homem cristão. Né? Que na igreja ele tem um comportamento de um homem normal. É quando você depara no consultório aqui com uma amada que vem cuidar das suas emoções. Ela começa a explicar a situação, automaticamente você já entende a raiz do problema. E isso também que me trouxe o desejo de atender essas amadas em trazer a doutora Cris, que é uma psicóloga, uma mulher que tem um consultório que cuida com mais exatidão esse assunto dos transtornos, até que ponto isso é uma doença, até que ponto isso, o inimigo também, ele tem lá um grau de como eu posso dizer assim, que usa essa pessoa a manipular a outra, porque a manipulação é pecado. E eles têm uma das características é manipular. Fazer-se de vítima, fazer-se de coitadinho ou coitadinha, e nisso quem sofre é a pessoa, é a vítima. Porque depois desse domínio, a pessoa ela começa, então, a ficar muito na dependência dele ou dela, e ele começa a afastar as pessoas. Essa vítima, ele afasta do convívio social, ele afasta da família, e ele começa a manipular, muito bem falado. A manipulação é para esse afastamento, porque é um outro estágio do narcisista, é o afastamento, ele quer isolar a vítima da sociedade, da família, enfim, do convívio da igreja. Ele começa a falar assim, olha, aquela sua amiga, ela tem inveja de você. Então ele começa a jogar palavras que vai fazer com que a vítima comece a ver o mundo de uma outra maneira. Olha, sua mãe, seu pai não gosta tanto assim de você. Você viu que naquele churrasco o copo deu para sua irmã, mas não deu para você? E coisas mínimas que não existem, que são coisas do dia a dia, mas ele começa a jogar uma lupa para aquela vítima perceber que ninguém gosta dela. Você viu que o pastor não te cumprimentou, mas cumprimentou quem estava do seu lado. Aí ela vai olhar de uma outra forma e vai falar, é verdade, o pastor não gosta de mim. Então ele manipula para que aquela pessoa ela fique nesse isolamento. De repente, as pessoas causam muito mal para ela e só ele é a melhor pessoa, ou ela, né, que pode ser tanto homem quanto mulher, é a melhor pessoa. A partir daí, essa vítima estando na presa desse narcisista, pronto, aí você vai ter essa pessoa, vai ter que servi-la. Ela manipula de uma tal maneira, Zilda, que quantas mulheres eu já recebi no consultório se sentindo enlouquecida. Porque o narcisista, uma outra característica, ele trai muito. Ele precisa desses nutrientes, ele precisa desse repertório. Porque, como ele se acha o bonzão, ele precisa ter outras cartas na manga. Então, ele se trai como? Ele tem o comportamento dele é de uma pessoa que vai trair o seu cônjuge. O narcisista, ele tem um traço muito forte da traição. Essa tendência, melhor dizendo, para traição. Então, por exemplo, a mulher ou o homem viu que ele está traindo ela, está traindo o cônjuge, o que acontece? Ela tem todos os fatos, só que o narcisista vai manipular de uma tal maneira que vai falar assim, não,
Coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Isso. Só você tá Coisa vendo. Isso, imagina. Esse zap, mandei errado. Então ele faz de uma maneira, ou ela faz de uma maneira que manipula, que a pessoa se sente até em algum momento Que ele tá desse certo. processo que eu estou ficando louca, eu tô vendo coisas. É verdade, olha, ele não me levou para viajar, mas ele me levou para tomar um sorvete. Então olha como eu Ela sou fica maldosa. convencida, né? Exatamente. Vamos falar do público feminino, né? Que é o que Sim. eu tenho atendido muito, né? A mulher, ela chega falando, Cris, eu às vezes me sentia até injustiçar, eu cometendo uma injustiça com ele, né? Porque eu dizia assim, tá, ele não viajou, ele se cuida bem, ele compra as coisas pra ele cuida muito do bem-estar dele, só que pra mim é o resto, às vezes nada. Só que aí um dia ele me levou pra tomar um sorvete, ele falou, viu como eu trago você pra tomar um sorvete? Viu como eu cuido de você? Então aí ele faz com que você pare e pense, é verdade, ele não cuida como eu deveria ser cuidada, mas ele me leva pra tomar um sorvete. Ele compra um chinelo na esquina pra mim. Então, a pessoa ela começa a ter uma disfunção emocional muito grande, que acaba sendo tóxico. Então, se torna presa de um relacionamento tóxico. E o narcisista tem uma outra característica muito boa que você falou, que na sociedade, dentro da igreja, ele é uma pessoa fantástica, porque ele precisa de holofote. O narcisista, ele precisa. Então, ele é simpático, ele é sorridente, ou ela, né? Eles são sorridentes. Lá fora, é maravilhoso, assim, é o homem que você, nossa, encontrou, a mulher que você encontrou, de Deus, né? Como ele fala, de Deus. Só que dentro de casa é uma outra pessoa, outra pessoa, E o diabo, com certeza, né, que foi a pergunta, ele usa... Sim, eu acho que o adversário das nossas almas, o inimigo, ele é oportunista. Sim. Ele aproveita desses transtornos psiquiátricos, desse transtorno de personalidade. E sim, eu acho que ele acaba usando dessa pessoa para ferir muito mais a outra. O narcisista, ele tem ferramentas, como eu disse, da perversidade, que vai até um pezinho para psicopatia, de muita maldade. E quando eu falo da perversidade do narcisista, que chega a esse estágio, é ele bater na mulher, violentar a mulher, ou vice-versa, né, a mulher agredir o seu cônjuge, e a pessoa achar que merece essa agressão. E na agressão, o narcisista, o perverso, ele tem prazer. Que é o que tem do psicopata. O psicopata tem prazer, né? Quer dizer, não necessariamente prazer, mas ele se sente na bem razão. quando o outro está em um processo de sofrimento, né? Se sente bem. Então, o narcisista, ele bate, ele espanca. Existe violências. Então, não só violência física, né? Deixa eu abrir aqui outra janela. A própria violência verbal é muito constante. Que chega a doer mais, doer mais, né? Marca muito a alma, marca né? mais, fere mais. Exatamente. Do que talvez um puxão de cabelo. Exatamente. Né? Um tapa, que não pode. Isso, não pode. Não existe isso. Não existe. Né? Ah, mas eu fiz brincando. Não existe. Não pode. Exatamente. Não pode, né? Às vezes a pessoa, o indivíduo ou a indivídua, sabendo que não pode agir com a mão, aí age com a boca, com a língua. E machuca, fere demais, sangra a alma de uma pessoa. Sangra, né? Exatamente. E o narcisista aconselha fazer muito bem isso. É aquela que fala assim, aquele que geralmente está comparando e deixa a vítima com a baixa autoestima, E a uma crise de comparação, identidade. né, terrível. doutora Cris? A comparação é uma das coisas que chateia muito. Exatamente. E geralmente ele pega as ex ou pessoas muito próximas. Ele fala assim, nossa, aquela blusinha rosa fica tão bem em todas as irmãs da igreja, mas em você, nossa, não combina. Cris, a comparação, ela diminui a mesma pessoa, ofende a pessoa, chega a denegrir a pessoa. Então, e para a pessoa que está falando, que ele se sente, ou ela se sente no poder da fala, né? Porque quem tem esse transtorno, vamos dizer essa palavra, né? Isso mesmo. De ser assim, um narcisista, ele não aceita que ele é um narcisista. Ele sempre vai estar correto e certo e querendo o bem do próximo. E chega a se convencer que ele ou ela está fazendo aquilo por bem. Isso mesmo. Massacra as pessoas? Demais, porque é isso que ele vende o tempo todo, que tudo que ele faz é pro bem, e caso
ele perceba que tem algo de errado, a culpa é do outro. Uma coisa importante também, ele terceiriza a responsabilidade. Porque o narcisista, ele nunca erra, tá certinho. É o que você falou, a observação certinha. Ele nunca erra. Ele não consegue lidar, inclusive, com a frustração. O narcisista, ele não aceita. Ele não aceita. Que nunca errou, que exatamente. Não erra. Ele nunca erra. Então, é sempre culpa do outro. Então, ele vende um futuro imaginário pro outro. Ele, como esse futuro imaginário. Olha, nós vamos fazer a viagem, nós vamos realizar esse sonho, mas esse futuro ele nunca chega. Porque, na verdade, ele não está preocupado com o futuro do outro. Ele só está preocupado com o bem-estar dele. Com o bem-estar dele. Então, além de vender esse futuro inexistente, e geralmente a vítima do narcisista, ela fica esperando esse futuro. Porque ela fala assim, no começo do relacionamento, ele foi um homem maravilhoso, ele foi o príncipe encantado, ele só teve essa mudança de humor, de comportamento, porque também eu sou culpada, eu sou responsável. Esse é o sentimento da vítima. Ela se sente responsável. Se ele ficou irritado, e ele deixa isso, né? Ele vende isso, ele consegue manipular com a vítima presa dele a ponto dela pensar, Cris, eu sabia que ele não gostava do copo aqui. Eu coloquei, enfim. Então ela se sente culpada, porque ele terceiriza essa responsabilidade, né? Enfim, e além das comparações, além de deixar essa baixa autoestima, ele tira toda a capacidade. Por isso que a gente chama do vampiro emocional. Ele é um vampiro, ele suga tudo da vítima. E é muito difícil para a vítima conseguir entender que ela está nesse jogo. Porque ela começa uma confusão. Será que sou eu? Será que não é? Quando chega no consultório, é porque já está no nível depressivo. Máximo. Derramando. Porque enquanto tá nesse jogo, nessa manipulação, e ela não consegue se perceber até que ponto, aí quando ela se sente louca, quando ela se sente, aí ela vai procurar um psicólogo por ela, falando assim, eu tô louca, eu preciso melhorar pro meu esposo, eu não consigo atingir a expectativa dele, porque nunca eu faço o que tá bom, enfim. Quando ela chega nisso, pra sair desse ciclo, dessa dor, dessa prisão, como você bem disse, Zilda, é muito difícil. Porque o próprio narcisista, quando perceber que ela está tendo alguns insights, que ela está tendo uma clareza, aí ele volta para a manipulação, aí ele volta para esse sonho, para vender esse sonho, que esse sonho não existe. Então, é aquilo, ele bateu, aí depois ele volta com a sedução. Ele bateu, machucou, mas ele volta com a sedução. Então, ele mantém essa presa o tempo todo, né? E é muito difícil para sair do narcisista. Inclusive, eu tenho até falado, sinalizado para as mulheres que identificam que estão nesse relacionamento narcisista, para ter um cautela na hora do desmame, na hora de deixar-se, porque o narcisista, ele pode cometer até um crime, né? Sim. Esses feminicídios que nós, né, nos deparamos, pessoas têm traços narcisistas. Então, se não é meu, vai ser de mais ninguém. Então, você não vai voar, você não vai sair daqui, né? Então, pode ser que o narcisista cometa, assim, crime, violência. Porque quando ele sente que está perdendo o equilíbrio, na verdade, ele nem acessa essa possibilidade, porque ele né? Não tem. Ele não é verdade. É verdade, ele passa para agressão, para violência. Ou as ameaças, as ameaças, né? Exatamente, porque, as ameaças. Voltando aqui um pouquinho só no lado cristão, eles, claro que não vai falar, vou te matar. É verdade. Mas eles te ameaçam. Qualquer coisa eu vou embora, qualquer coisa eu te largo. E essa mulher está tão presa a esse homem, como se ele fosse o único homem do planeta Terra, que ela se vitimiza tanto que dá até dó, gente. Exatamente. Tem pessoas que chegam aqui que eu tenho É verdade. dó. Não, o olhar... Fala assim, aonde que tá, meu Deus do céu, essa mulher que está perdida nesse pensamento, e até você conseguir encontrar ela dentro daquilo, vai dias e às vezes meses. Exatamente. E quando você chega a dizer assim, isso aí é um perigo para a sua vida. Ela fala, não, mas ele me ama. Isso, essa é a fala, ele me ama. Ele me ama porque ele compra as roupas que eu preciso. Ele dá isso, ele dá aquilo, ele cuida dos filhos. Então, é um assunto, tá vendo? É um assunto polêmico, é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado e que também está debatendo aí em todas as redes sociais. Mas nós estamos falando tudo isso aqui, né, doutora Cris? À luz da palavra. A pastora Cris cuida de mulheres todos os dias, até porque tem agora essa ONG, Thalita Cury, que chega lá também, né? Muitas vítimas do narcisista. E, geralmente, mulheres assim são extremamente... elas estão dentro da dependência, da codependência, né? A dependência emocional muito grande. Doutora Cris, aqui uma pergunta minha mesmo, né? Existe possibilidade de você ficar dentro de uma casa,
porque tem que existir. Ah, meu Deus. E se não der, também você pode falar, porque eu não conheço tudo. Ninguém sabe tudo de verdade, né? Estamos aprendendo, Aqui é troca de conhecimento. Hoje quem é doutora é ela, que eu também estou aprendendo e lido com muito narcisista. E eu capto rapidinho assim, ó, isso aí... Ele está fazendo isso porque ele não tem controle disso. Então, ele está agindo assim para ter isso. Esses comportamentos, né? É muito sério. Mas tem pessoas que já têm há muitos anos, que tá ali naquele convívio com aquela pessoa que é narcisista, e não dá para fazer muita coisa. Como lidar com essa situação? Até que ponto ela pode, tipo assim, dar continuidade naquilo, porque se ela partir para agressão, ela vai ser agredida. Sim, sim. E ele vai se vitimizar, né? Vai se vitimizar. Explica como que ela vai poder fazer isso de uma forma tão original, porque aí, gente, vai entrar, nós estamos falando para um público cristão, e Deus vai entrar em cena em algum momento aí, né? E as pessoas falam assim, a personalidade, Deus não entra, Deus não muda. Zilda, eu discordo com isso. Deus, ele entra assim nas personalidades, ele muda, ele transforma. Porque uma vez liberta por Cristo, tem que ser liberta para sempre. Glória a Deus. Não pode, né, que depois no finalzinho ela vai explicar qual é a diferença, a pessoa ser bipolar, sabe? Tem aqueles transtornos de comportamento, um dia tá alegre, outro dia tá triste. Aonde que você descobre uma depressão nisso? Porque o narcisista, ele é número 1 para pôr o seu do lado na depressão. Sim, né? Sim, exatamente. Ele é número 1, porque as vozes negativas, aquela coisa, sentindo a pessoa, né? Que é o que você falou, vampiro o quê? Emocional. Vampiro emocional. Exatamente. Aí a pessoa vai decaindo, vai entristecendo, se sentindo inútil ou inútil, né? Exatamente. Aí é onde que a pessoa adoece. E você não pode ficar doente. Hoje, com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem cura aqui. Não Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você vai, com a ajuda de Deus, diagnosticar essa sua situação para você melhorar. Porque não dá para viver debaixo desse jugo, né, desse sofrimento, porque Jesus veio verdadeiramente para nos libertar. Aí vem um homem, né, ou uma mulher com um transtorno psiquiátrico, com uma disfunção, né, com uma questão mesmo de uma alteração bioquímica, neurológica. Enfim, ainda não se fecham o quadro, viu, Zilda? É importante falar. O narcisista, ele nasce narcisista. Ninguém pega um bebezinho e fala vai ser narcisista, né? Ou uma deformação ali no cérebro é narcisista. Mas se falam, né? Ainda a ciência ainda não fechou a ideia do narcisista, mas hoje se falam com uma propriedade que o narcisista ele desenvolve ali, talvez na primeira infância, na segunda infância, enfim, os traços. Virou esse narcisista, né? Ou passou a ter esse transtorno, acho melhor dizendo isso, né? Desenvolveu esse transtorno psiquiátrico, né? Que é o do narcisismo, como uma pessoa que agora está sendo presa, não vivendo o que Jesus, né, veio para nos libertar, perdendo o princípio do relacionamento, casamento, porque o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando esse relacionamento ele quebra o princípio, ou essa mulher é tão manipuladora, tão maligna, que também perdeu o princípio de uma família, precisa parar e repensar. Uma coisa importante aqui, cuidado para não olhar para o teu cônjuge, porque ele tem um traço ou outro, e falar, ele é narcisista. Cuidado. Não é, né? Porque essa não é a ideia. E você perdeu o encanto, a admiração. A admiração, talvez a palavra mais certa de colocar aqui, do seu cônjuge. Porque às vezes o seu cônjuge ele não é narcisista, ele só é colérico. Colérico está dentro dos temperamentos, né? Tem o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. Tem outros, mas isso aqui são mais os clássicos. Então, dentro do temperamento, o colérico, ele é muito sem paciência. O colérico, ele tem um pavio muito curto. Age rápido, né? Sem pensar. E sem pensar. E não é narcisista. E não é narcisista. Ele só não tem paciência. Só o comportamento dele que tá ali. Exatamente. Às vezes ele vai falar uma palavra mais... Ele vai falar mais... Ele vai ser mais grosso em alguns momentos. E isso é maravilhoso porque o Espírito Santo molda. E ele volta, né, doutora Cris? Ele vai voltar, por um momento ele vai voltar e falar, me desculpa, me perdoa, fiquei nervoso. Exatamente. Porque o narcisista, ele não tem isso, gente. Não tem isso. Ele machuca, tipo assim, dá uma feridinha lá, ele vai lá, tira a casquinha e deixa sangrando. Exatamente. E sai de fininha. Ele não volta a fazer o curativo. Exatamente. Ele vai deixar sangrar. Aí vai fazer outra casquinha. Daqui a pouco ele vai lá de novo e tira aquela casquinha e deixa sangrando. Então, quando é temperamental,
que o homem explode? Isso. Porque tem mulher também que eu vou dizer. Terríveis. Tem mulheres que são terríveis. Que elas, por ser mulher, né, que tem um monte de defensoras aí, Isso. que ela que é a causadora do problema, né? Ela que é a narcisista. Exatamente. É ela que controla esse homem, ela que compara esse homem, ela que tira essa autoridade desse homem. Então, é um problema sério, né? Mas também quando é aquela mulher sanguínea e nervosa... que fala sem pensar, na impulsividade, vezes, né? Todas nós somos, porque temos 4 ciclos, então cada semana você tá com um hormônio, e tem umas que ela aproveita desses, né, desses momentos e não tá nem aí com o que fala. E as que tem temperamental assim, esquentadinha, vamos verdade, aí, né? Vai ficar com raiva de mim. Chega lá e fala, meu bem, desculpa, eu agi pela emoção, eu não pensei, te machuquei, me perdoa, e tudo fica na benção. É isso mesmo. Porque esse é o comportamento. Isso, normal. Porque quando a gente fala de transtorno, é tudo aquilo que sai fora da normalidade. Isso. Então, se nós temos temperamentos e agindo na impulsividade como uma sanguínea, um colérico, por exemplo, quando eu dou palestras, né, para casais e falo dos temperamentos, para poder identificar no teu cônjuge, é muito bacana isso é libertador, me ajudou muito no meu relacionamento. Porque eu sou sanguíneo e meu esposo é fleumático. Enfim, são os traços, as características mais predominantes nossa, extremamente diferente, né? Então, isso foi libertador para a saúde do meu casamento, do meu relacionamento. O colérico é aquele que, quando eu falo, né, brincando, né, aquele que quando a criança está fazendo manha para tomar o remédio, o colérico vai lá, abre a boca, bota o remédio, fechou a boca da criança, pronto, a criança já tomou o remédio. Engoliu, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele é muito prático, né? Aquele que não vai ficar abrindo a porta do carro para você entrar, né? Aquele, entra logo, né? A gente tá atrasado. Enfim, o que é dentro de uma normalidade? É o que você bem colocou, Zilda. É quando eu reconheço que eu preciso melhorar, desenvolver essa habilidade, que eu tô causando sofrimento para minha família. Então eu vou orar, buscar em Deus para essa mudança. Também pedir desculpa. Então, puxa, eu agi na impulsividade, falei, me desculpa. Então eu reconheço que o meu jeito de ser não está sendo saudável para minha família. Isso é normal. Nós vamos errar, vai ter erros e vai ter acertos. Agora, o narcisista, ele não reconhece isso. O narcisista, ele não pede desculpa, porque ele não erra. Não passa dentro da cabeça dele que ele erra. Então, e você tá aqui para me servir. Eu mereço ser servido. Você apanhou, mas a culpa foi sua. Você me tirou do eixo, então não foi eu que causei um mal, foi você que tirou do eixo e me fez assim, porque você já me conhece. Então, o narcisista, a pessoa que é vítima do narcisista, geralmente fica muito sem vida. Esses dias me deparei com uma mulher, né, que foi buscar ajuda. É nítido o olhar da mulher, a tristeza dela. Então, é uma mulher cristã, reconhece Jesus como Salvador, faz parte da comunidade, do ministério, mas ela é sem vida, Zilda. Ela anda com o olhar baixo, uma baixa autoestima, como pedindo desculpa porque ela tá ali. Sabe aquela sensação de que desculpa porque eu tô aqui, ela não sorri mais, aquele sorriso muito anêmico, apático, já tá doente. É isso que causa. Então, vamos lá. Então, quando você se depara com o teu cônjuge, com os temperamentos, que ele erra, falha e tá tudo certo, tudo normal, é diferente do narcisista. Porque hoje, como tá em alta falando sobre o narcisismo, o narcisista, melhor dizendo, a gente já compara. Porque fulano disse isso, é um narcisista. Então, isso nós temos que ter uma responsabilidade. E saber diagnosticar. E leva meses. Não pode errar nisso. Exatamente. Porque depois você vai olhar para o outro, já rotulando, e aí pronto, vou separar porque é narcisista. Não. O transtorno de narcisismo, que é um transtorno de personalidade, como nós já falamos, ele é diagnosticado e ele leva tempo para esse diagnóstico. Nós estamos falando aqui de uma forma extremamente resumida, a gente está correndo contra o tempo aqui para falar, mas extremamente, são muitos detalhes com relação ao narcisista, muitos estágios com relação ao narcisista. E o narcisista é aquele que chega na casa, ele deixa um ambiente muito pesado o tempo todo. E a pessoa acaba tendo até medo do narcisista, né? Medo. Então, que a gente possa ter que os nossas ouvintes, né, os nossos ouvintes possam ter esse filtro, esse discernimento, essa sabedoria para não diagnosticar o teu cônjuge como narcisista. Poder aprofundar no conhecimento para depois falar, eu sou vítima de um narcisista, né? E esse vítima do narcisista, quando você tá perdendo sua identidade. O que essa pessoa tem falado com relação a você, os feedbacks,
está sendo extremamente destrutivo o tempo todo. Você não presta, você não sabe cozinhar, você não sabe limpar, em todas as áreas. Que já é uma agressão verbal. Que é uma agressão, né? Verbal. Não tem nenhuma palavra de elogio, não tem olha, muito obrigada, meus parabéns. Como ele tem vibrado com as suas vitórias? Porque dentro de um relacionamento tem o quê? Tem as habilidades, as profissões, o chamado. Dentro do teu chamado, esse cônjuge está vibrando. Porque quando ele está minando o teu chamado, quando ele está minando sua vida profissional, ele tira tudo. É um dos traços para se pensar. Porque o narcisista, ele não quer do lado dele uma pessoa que brilhe. Isso é extremamente importante. O holofote tem que ser para ele. A luz tem que ser para ele. Quando ele percebe que do lado dele tem alguém brilhando, não. Ele faz de tudo para descartar essa pessoa. É só ele que brilha. Você precisa ser a sombra. Ou o teu brilho tem que refletir para ele. Então, se você tem uma habilidade, ele vai fazer com que você saia dessa habilidade, com que você se perca nessa habilidade, porque os holofotes têm que ser para ele. Então ele vai chegar na igreja, ele quer aplausos para ele quer que a pessoa receba muito bem. Quer ser visto. Ele quer ser visto. Ele tem essa coisa da grandeza. Tem um traço do narcisismo, do narcisista, que é o traço do eu posso, eu tenho que ganhar. Então é aquela pessoa. Eu domino, exatamente. Eu conheço. Exatamente. É difícil. E quando parte para a liderança narcisista é complicado, né? Porque aí o culto é para mim, a adoração é para mim, então vocês precisam se prostrar para mim, o copo que você precisa entregar nas minhas mãos é do meu jeito, o louvor tem que ser o louvor que eu gosto. Enfim, é muito delicado lidar com o narcisista. E ele não reconhece nada disso. Esses dias me perguntaram, Cris, o narcisista vem buscar ajuda? De jeito nenhum. O narcisista, ele não busca ajuda. Ele não vai procurar um psicólogo para falar. Ele nunca precisa. Ele nunca precisa. Não está dentro do repertório dele. Ele está sempre saudável. No entanto, para frustrar um narcisista, na verdade não existe a frustração, como eu disse, né? Você pode começar a desconstruir o narcisista apontando as falhas dele. Só que ele não consegue lidar com isso. Então, quando ele percebe que a pessoa já está entendendo que ela é vítima, então ela não deixa mais ser ofuscada. E isso é muito difícil. Não é fácil, muito difícil. Porque ela já está num esgotamento emocional muito grande, Zilda. Então, para a gente resgatar essa pessoa, para essa pessoa conseguir lidar com o narcisista, é extremamente complicado. Vamos lá. Como eu lido com o narcisista para ele ficar bonzinho? É você reforçar o ego dele o tempo todo. Você é maravilhoso, você é ótimo. Mas isso cansa, só que né? isso cansa. Exatamente. Então, só melhorando a minha fala. Então, não é como você vai lidar com o narcisista, é como você vai se blindar do narcisista, né? Quando você resgata a tua identidade, você percebe que você é vítima, você trabalha essa dependência emocional. Eu me encontro. Aí você começa a ter algumas ferramentas que a gente acaba dando, né, durante o processo terapêutico, para ela a palavra não é lidar, né, para ela desconstruir um pouco mais o narcisista, ok? Que é uma blindagem para ela. Como ele não consegue lidar com a frustração, o que ele vai fazer? Entra para esse descarte, e às vezes esse descarte é humilhando esse parceiro, a ponto de eu arrumo outra pessoa e tiro foto e coloco nas redes sociais. Eu falo mal dessa pessoa, porque o narcisista ele sempre vai falar mal do outro, né? Quando termina o relacionamento, é o outro que errou, é o outro que traiu, porque ele vai começar a projetar algumas coisas no outro. Então é o outro que era uma mentira, era o outro que fez eu sofrer, é o outro que gritava, era o outro. Agora então a vítima é ele. Isso. Mas agora eu encontrei a mulher dos meus sonhos. Aí vai colocar nas redes sociais. O narcisista, ele é capaz de entrar em contas para mostrar que ele tá por cima. Como assim, Cris? É capaz de ele comprar um terreno no condomínio fechado para mostrar para a vítima, olha, você perdeu. Agora eu posso. Eu compro no condomínio fechado, eu compro um carro do ano, agora eu vou fazer uma viagem com a mulher, porque aí ele vai buscar outra vítima, né? Aí ele vai postar a viagem que você sempre sonhou, ele vai postar agora nas redes sociais com a outra. Ele vai dar um jeito de humilhar a vítima. Nesse momento que ele tá eu tô descartando. Sim. E é muito complicado, porque a pessoa, ela não consegue entender até que ponto eu perdi mesmo, até que ponto isso tá acontecendo comigo. Então é um sofrimento muito grande. Ser vítima de um narcisista é você estar realmente dentro de uma cadeia invisível, mas ela existe. É dentro de uma prisão. E é muito sério, né? Exatamente. Porque você para de viver o chamado de Deus, você para de viver... Estaciona em tudo, estaciona. E quando você volta muito sozinha.
Quando Quando consegue, né? quando consegue voltar. Exatamente, Zilda. É muito sozinha, porque ela já perdeu os amigos, ela já se afastou da família, ela já tá, às vezes, cheia de dívidas, porque o narcisista, ele também consome, porque no percurso dessa sedução, no percurso da manipulação, o narcisista tem uma outra característica. Ele vai fazer com que a pessoa pague para ele, compre, porque está no âmbito do servir. Eu mereço ser servido. Então, geralmente, ele vai jogar umas palavras assim: nossa, o meu sonho era ter essa taça. Nossa, o meu sonho era ter... Então, ele vai começar a jogar e a pessoa que está do lado vai falar: nossa, eu vou comprar essa taça para ele, para fazer com que ele fique feliz. Então, nossa, eu queria tanto aquele tênis. Nossa, ele vai jogar assim. Em alguns momentos, vai passear no shopping. Nossa, esse tênis, nossa, eu ficaria tão feliz de ter. Mas a gente vai... Então, ele vai jogar algumas coisas até começar a internalizar que você precisa comprar para mim. Então, geralmente, essa pessoa que sai, né, dessa dor, desse sofrimento, dessa prisão, tá cheia de dívidas, sem identidade, sozinha, e ela não sabe por onde ela começa. E ela se sente muito culpada. Porque eu deixei, Cris, quantas chegaram até ali a clínica dizendo: Cris, eu deixei chegar nessa condição, né? Eu produzir isso, e agora? E o narcisista tem sempre essa fala: você tá sozinha, você só tem a mim, você não tem mais ninguém, ninguém gosta de você. Ninguém suporta você. Olha como você fala, olha o tom da sua voz. Você fala muito alto, você dá muita risada. A mãe narcisista, e tudo isso que eu tô falando, Zilda, é dentro do combo, é o narcisista sendo mãe, sendo a esposa e sendo, né, o marido ali. É o mesmo perfil. Já atendi uma que é a mãe narcisista, porque a mãe narcisista, ela tem um filho de ouro. O filho de ouro é o que ela sempre manipula, é o que ela vai falar muito bem, os netos da filha de ouro ou do filho de ouro são os melhores, a filha de ouro é a melhor. Só que a filha que ela vai ser, né, vou chamar aqui, talvez não seja a palavra certa, como bode expiatório, é que ela vai, o tempo todo vai machucar, né, porque ela é narcisista, ela precisa ter alguém para machucar, ok? É a filha que não vai servir em nenhum momento. Só que essa mãe, ela fala muito mal da filha para todo mundo, porque minha filha não faz uma semana que não passa aqui. E na verdade não é real. Porque quando ela vem, ela só me maltrata. Então ela vai manipular todo mundo com relação a essa filha, ela vai falar mal o tempo todo, ela vai criticar. Só que quando a filha chega, ela vai sempre machucar a filha. Eu me lembro de uma paciente que entrou num quadro depressivo, tentativas de suicídio. A ideação suicida era muito predominante nela, por conta da mãe narcisista. Quando ela chegava e falava assim: oi, mãe, benção, o que você está fazendo aqui? Não, você veio... O que você está fazendo aqui? Nossa, quando você chega, esse ambiente muda. Nossa, como você está gorda. Nossa, como você fala mal. Então, essa mãe vai sempre criticar essa filha. Ela dizia assim: Cris, mesmo minha mãe doente, com câncer, assim, no estágio terminal, eu esperava ali que ela ia pedir perdão pra mim. Ela ia pedir desculpa pra mim. Porque eu passei a ser a louca da família. Eu passei a gritar com a minha mãe. E quando eu gritava, a mãe se fazia de vítima. Mas eu gritava porque eu queria... Porque ela me ofendia, me machucava muito. Então saía aqueles gritos de falar: mãe, para! Aí a mãe chorava. Você viu como você gritou? Aí ela se sentia culpada. Você é crente e você faz isso? Você é crente e você vem falar essas palavras? Ela fala: mãe, porque eu não aguento. Mas enfim, resumindo, e ela chega pra mim e fala: Cris, aqui no leito, a minha mãe no estágio avançado do câncer. Eu disse: mãe, eu vim aqui para poder pedir perdão. Ela falou assim: você pediu perdão para mim? Meu Deus. Você sempre me ofendeu, me machucou. Morrendo, a sua voz morrendo. E não abaixou a guarda. Não abaixou a guarda. Ela saiu de lá destruída. Ela falou: Cris, eu achei que ela ia se arrepender. Que ela ia se arrepender e falar: filha, me perdoa. Filha, não, é pelo contrário. Ela acabou comigo no leito de morte. Com dias... E aí eu disse: a mãe é narcisista. Mesmo no leito, ela não vai abaixar a guarda. Então, ela não reconhece que ela precisa. E isso implica salvação, né? Que aí é outro departamento que a gente nem vai entrar nesse mérito. Mas a filha sai dali querendo se jogar debaixo de um caminhão, né, doutora Cris, que hoje o índice dos adolescentes, né, que estão muito... quem não tem Cristo... perdido, eu estou falando no modo geral. Isso, né? Isso. Nas drogas, na prostituição, e muito. Hoje você vê uma criança aí de 11, 12 anos já envolvida com coisas que não é legal, e essa mãe que tem esse domínio próprio, que quer ter, na verdade, que ela não vai conseguir dominar mais,
cria nessa criança, ou nesse adolescente, ou nesse jovem, uma certa resistência que ele vai dar continuidade daquilo que a mãe dele fez com ele. Exatamente. Por isso que hoje, nesse nosso século, né, nós estamos vivenciando momentos árduos, difíceis, que muitas vezes a gente fala, meu Deus, não tem mais solução e não tem mais jeito. Para uma criança virar um narcisista, porque ele não nasce narcisista, a senhora disse no início. Verdade. Ainda não é comprovado não é comprovado. É a chave que abriu, mas nunca ninguém conseguiu fechar. Isso mesmo. E olha que a gente faz várias pesquisas, não é? Exatamente. Muitos psicólogos, muitos psicanalistas, muitos terapeutas, cada um das suas sugestões, isso. ok? E a Bíblia nos respalda em tudo isso, Aleluia. tá? E ele nunca fecha. Porque é uma coisa que é desenvolvido dentro do ser humano. Nós sabemos que o pecado, fomos gerados nele, está dentro de nós. Isso mesmo. Nós está dentro de nós. Então, por isso que eu disse no início, que se nós entendermos o Evangelho de João 3, a gente vai ter que mudar essa situação. É verdade. Tem que ter esse nascimento aí. Nunca é tarde para nascer de novo. Nunca né? é tarde. Jesus diz para Nicodemos, né? É necessário que nasça de novo. Tem que nascer de novo. Que esse podcast venha trazer nascimento para pessoas, né? Mas voltando aqui, então esse adolescente que está, né, formando a um adulto, ele vê essa mãe controladora, vai ativar nele situações que ele também vai querer ser no futuro um controlador. Exatamente. A gente fala dessa remodelagem, repetição de padrão, melhor dizendo, a repetição de padrão. Repetição de padrão. Então, existe muitas mães narcisistas mesmo e ela não admite que é narcisista. Ela diz que isso é amor e proteção. É verdade. E como pode, né? Você desconstruir uma pessoa e falar que isso é amor. É um transtorno mesmo. É algo muito patológico, né? Muito psiquiátrico isso, né? E é muito interessante que você tenha falado isso, porque os nossos ouvintes que estão agora vendo essa nossa conversa, que possa se observar, dar um mergulho dentro de si, acessar uma camada do autoconhecimento, da autoanálise e entender que nem sempre você é aquilo que a pessoa disse. Então, filtra. Isso. Porque quando eu entendo que eu lidei com uma mãe ou um pai narcisista, com o meu cônjuge narcisista, são eles os doentes. Exato. Que me adoeceram. Então, é o que eu disse para a menina no leito, porque ela estava no leito com a mãe, eu disse, a mãe ali estava doente. Então, o que você vai precisar fazer agora é resgatar a tua saúde emocional. Porque ela te adoeceu. Isso. E quando nós não entendemos isso, é uma enfermidade, uma pessoa doente gerando outras pessoas doentes. Porque se essa mulher não tivesse tido esse insight que a minha mãe era doente, não eu. Né? Então, tudo que ela falou veio de uma fala de uma pessoa adoecida. Né? O que eu posso fazer? Eu quebro esse padrão para eu não adoecer os meus filhos. Para os meus filhos não adoecerem os meus netos. Isso. Porque, às vezes, essa repetição de padrão, ela pode se tornar uma maldição dentro da família. Então, o que minha mãe me agredia, eu entendia como é assim que ensina, é assim que age, é assim que enfim, eu vou fazer isso com os meus filhos. E os meus filhos, então, nós precisamos que seja realmente uma quebra de padrão. Aí lembro do rei Josias, que trouxe um avivamento no Antigo Testamento, que ele diz, né, que ali dá uma referência. Josias, filho de Manassés, que fez tudo com o que desagradou o coração de Deus. Sim. Só que ali vai dizer Josias e tem uma referência, pai Davi. E a gente fala, não, ele não era filho de Davi. Não, ele trouxe uma referência ali de Davi. Peraí, eu tenho modelos. Então, quais são os meus modelos? Então, não é o do meu pai Manassés. Então, eu vou fazer uma limpeza em Jerusalém. Glória a Deus. E eu quebro o padrão. Vou tirar todos os altares que o meu pai levantou. Então, eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Ou vou copiar, aliás, a remodelagem, melhor dizendo, segundo o coração de Deus. Né? Então, quem eu remodelo? Quem eu vou buscar inspiração? Qual é o padrão que eu vou quebrar? Não vou copiar os modelos, não vou repetir os padrões tóxicos dos meus pais. Eu quebro, eu pego aquilo que é bom dos meus pais, mas aquilo que é ruim, eu quebro para minha geração, para ser uma geração abençoada. E vou buscar o quê? Inspirações. Se é inspiração de Davi, então tá, foi segundo o coração de Deus, não levantou altares nenhum para, né, pagão, então tá, então não vou levantar. Tê-lo como pai. Exatamente, que é uma inspiração. Coisa linda. Né, uma inspiração. E que sejamos para nossa geração. Precisamos, é um alerta, é um grito nesse podcast, resgatar esses valores mesmo. Quais são os valores?
traga saúde emocional para tua família. Um equilíbrio para sua família, né? Vamos quebrar esses padrões negativos. Podemos, através do Espírito Santo, vai dando a direção, vai gerando em nós um domínio, a gente vai gerando fruto do Espírito, enfim, e isso é extremamente saudável. Aí vai produzir filhos saudáveis, e filhos saudáveis, por onde passar, vai ser bênção. Glória a Deus. E nunca é tarde, né, doutora Nunca Cris, é tarde, para nunca recomeçar. Eu sempre digo, assim, algumas falas minhas, que a gente vai melhorando um pouquinho cada dia. É verdade, é verdade. Né? Cada dia. Coisas que eu fiz há 10 anos, eu não quero fazer mais hoje. Porque Isso, tudo tem a ver com decisão. Né? Deus ele vai respeitar as nossas decisões. E muitas pessoas agem por falta de conhecimento de si próprio. Né? Exatamente. De si próprio. Como essa moça, que ela já está desenvolvendo a depressão devido às falas negativas da mãe, está morrendo, mas não abaixa a guarda, não reconhece que ela também precisava pedir perdão para essa filha, né? Ai, gente, tá tão gostoso isso aqui que eu não quero parar, não. Você quer parar, Cris? Não, tanta coisa pra gente, né? Ai, o tempo voa, né? É verdade, é verdade. Eu estava lendo também num livro da doutora Ana Karine Mello, que ela também é uma psicóloga, né? Ela diz ser um transtorno de identidade, que chega a ser o narcisismo também, que está no nível de desorganização de personalidade, que indica em dizer as funções dos seus próprios eu, que estão comprometidas ou que sejam funções do alto, as observações. Olha, mas ficou chique. Observações. Por quê? Eu conheço mães. Estou respondendo aqui uma pergunta da minha querida pastora Beatriz, lá de Campos, né? Ela queria muito esse assunto aqui na mesa, muito. Bacana. Manda um abraço para ela. Um abraço, olho para qual câmera? Pra essa. Um abraço, pastora, que Deus abençoe. Por causa dessa sugestão, estamos aqui, viu? Que Deus abençoe. Uma das, né? Ela se leva lá, né? Fala. Ai, que bênção. Enfim. E tudo tem um momento certo de Deus, porque vocês pensam que é fácil lidar com certos assuntos, né, pastora? Tem que pisar em ovos, porque a gente não sabe como está sendo, a pessoa está recebendo essas informações. E as críticas, alguém vai fuzilar, mas não tem problema, a gente está debaixo de uma cobertura espiritual, a gente ora para tocar nesses assuntos, porque é para isso que nós estamos aqui, para tentar ajudar você a resgatar seus valores. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, como eu estava dizendo, mãe que tem lá 2, 3 filhos, porque os nossos dias estão difíceis, né? Nós estamos em guerra, né? Paulo vai dizer que os dias seriam trabalhosos. É verdade. Difíceis. E muitas vezes nos falta paciência para muitas coisas. Nós não temos tempo para muita coisa, porque o dia amanhece, anoitece e praticamente não fizemos nada. Então, é aquela correria, não só no trabalho, como na sua mente. Você está aqui pensando o que você vai fazer amanhã, entendeu? Aonde entra aí, né? A pessoa está dentro de uma depressão, preocupada com o que vai... Como que fala mesmo? Com o que vai acontecer amanhã? Ansiosa demais, né? Eu também erro. Isso mesmo, Eu também esqueço. Foge as palavras, sim. Então, sim, a ansiedade, ela tem tomado conta, de um modo geral, do ser humano, da nossa sociedade, de uma forma ansiosos. Paulo vai dizer, não andeis ansiosos. E Jesus disse, lançai sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, nós não podemos deixar de viver o hoje, que é agora esse momento, para estar pensando no que vai acontecer amanhã. Amanhã nem chegou e ninguém tem o poder de falar, vai chegar amanhã. Porque o amanhã está com Deus. Amém. É Ele que decide o nosso amanhã. Exatamente. Então, essas ansiedades têm nos levado a transtornos. E transtorno que tem ferido, machucado, passando por cima de pessoas. Faz tudo para dar certo. E nem chegou amanhã. Ela nem tem certeza, ele nem tem certeza. Exatamente. Então, hoje, nós estamos no meio, nesse ambiente, nesse convívio, nessa casa, nessa igreja, nesse trabalho, com pessoas agindo dessa forma. Né? Então, por que nós tocamos abrimos esse parênteses para pôr essa colocação? E quando nós chegamos dentro desse transtorno psicológico, psicomático, adoecido, enfermo, eu digo que é como se fosse um fermento. Exatamente. Você bota ali quando você vai fazer pão, não sei fazer pão, mas eu já vi, né? O pão vai crescendo. São esses sintomas que estão fermentando as nossas crianças, os nossos adolescentes.
E mães, doutora Cris, a senhora há de concordar também ou não, são as maiores responsáveis. Sim. Maiores responsáveis. Porque o filho não atingiu uma nota que deveria atingir, ela já joga o cachorro, a galinha, o gato, tudo em cima dessa criança. Tipo assim, você não faz nada. Você só tem que fazer o quê? Me dar bons resultados de notas. Olha, que cobrança absurda, né? É uma cobrança, é um excesso de cobrança, né? Então, essa criança vai criar o quê? Uma defesa dentro dela. Sim. De querer ter controle de muitas situações. Exatamente. Desenvolve ali na primeira infância, né? Desenvolve na primeira infância. Então, se eu tenho esse excesso de cobrança, é sinal que eu não consigo atingir nada. Eu não conquisto nada. Então, essa pessoa vai gerar ou transtornos psiquiátricos ou uma disfunção emocional, né? Um problema, uma enfermidade emocional, como a própria insegurança, a procrastinação, enfim, a falta do conhecimento. Porque se eu nunca consigo chegar a um objetivo, eu nunca recebo um parabéns, quer dizer que eu não sou capaz de fazer nada, né? Então, se essa mãe... E bem colocado, né? Nós temos um papel como mulheres... dentro aqui da nossa família, muito importante. A gente traz esse equilíbrio para dentro dos nossos lares. É por isso que o Senhor, quando nos fez para ser essa auxiliadora, essa adjuntora, essa mulher que vai andar ao lado desse esposo. E ninguém vai pegar um auxiliar que não tem habilidade. Então, nós estamos dentro dessa grande missão, sendo essas auxiliadoras, e dentro dessa palavra de auxiliar, eu tenho várias habilidades. Você não vai ver um CEO de uma empresa buscar um auxiliador, uma auxiliadora sem habilidades. Sim. Então, nós temos habilidades incríveis. E uma das nossas habilidades é trazer essa harmonia, esse equilíbrio dentro de casa, né? A gente vê no nosso dia a dia uma mãe que acorda desequilibrada, com uma alteração de humor, ela contamina este lar. Daqui a pouco é o marido falando, sua mãe tá gritando o tempo todo, o filho, a mãe não tem paciência. Mas quando a mãe decide, ou quando ela tá, né, mais saudável, naquele momento de eu tenho opção. Ou eu fico murmurando, ou eu vou agradecer. Então, quando ela começa a agradecer, ela traz luz para essa casa. Daqui a pouco é o marido que está agradecendo, daqui a pouco os filhos estão agradecendo, enfim. Então, nós temos essa habilidade de trazer uma harmonia, um equilíbrio para dentro, ou também um desequilíbrio total, né? Para dentro dos nossos lares. Ela tem, né, esse poder, tem, né? A gente influencia. Então, que as mulheres aqui não se sintam, Cris, então que a responsabilidade é só minha. Não. Mas nós temos parcelas de responsabilidade. Eu estou falando de prática e de estudo. Isso. Hoje, uma mãe, ela pode desenvolver habilidades, fazer com que esse filho voe. Porque a fala da mulher, da mãe, eu costumo dizer, né? Quando a mãe fala assim, filha, você vai que vai dar certo. A menina cria uma força, diz, minha mãe disse. O pai tem um papel importante? Claro que tem. Dentro das suas habilidades? Claro que tem. Só que às vezes quando o pai fala, essa menina não tem jeito, mas a mãe fala assim, não... Bem, ela tem jeito, porque ela tem essa habilidade. E quando volta para essa menina, a menina passa a dar credibilidade na voz da mãe. Isso. Então, a mãe tem um papel extremamente importante para o desenvolvimento psíquico, intelectual, geral desses filhos, né? E ela traz esse equilíbrio. Então, estamos aqui promovendo saúde emocional, pautado na palavra do Senhor. Provérbios, se não me falha a memória, 25, o Salomão vai dizer que aquela pessoa que não tem o domínio é como uma cidade sem muros. Qualquer inimigo pode acessar. Não tem então, proteção. Não tem proteção. Então, precisamos ter esse domínio. Aqui falando agora para o público feminino, é possível você ter uma saúde emocional equilibrada. O fardo não vai ser pesado. Tem o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda, aliás, em tudo, encontrar a nossa identidade dentro desse papel, no seio familiar, social, profissional. Encontramos esse papel sendo saudável aqui dentro, a partir do autoconhecimento, da cura interior, eu vou promover saúde. Isso vai ser, com certeza, muito mais leve. Não estamos falando que a mulher é responsável de tudo, pelo amor de Deus, né? Mulheres. Não vai ser responsável por tudo. Mas temos, graças a Deus, um papel extremamente importante dentro aí da família. E o poder, na verdade, né, doutora Cris? Eu posso dizer que a mulher, ela tem um poder legalmente, né? É verdade. Dado por Deus, de construir e destruir. Né? De construir e destruir. Isso é uma dádiva que Deus colocou na mulher, com a sua carisma, com a sua competência, com o seu amor, com o seu domínio próprio. Não é fácil,
né, abordarmos todas essas qualidades. Não vou dizer que eu tenho todas. A gente está nessa busca, né? Nessa busca constante, todos os dias, todos os dias. Mas nós podemos mudar, pelo menos tentar mudar a situação. Dá para mudar o narcisista? Difícil, né? Eu vou deixar ela responder. Ah, meu Deus! Vocês acham que eu vou responder? Eu vou deixar ela. Tem como mudar um marido narcisista, uma esposa narcisista, um filho que se desenvolveu em ser narcisista, que tudo tem que ser do jeito dele. A gente vê muitas crianças jovens, tudo tem que ser do jeito dele. Se não tiver comida que ele quer, ele não senta na mesa para comer. Exatamente. Aí a mãe é obrigada a fazer tudo o que aquele filho quer, porque quer agradar. Só que ela não imagina quem é que ela está criando ali dentro. Exatamente. Que esse menino hoje, que tem 15 anos, porque tem 20 anos, porque agora é ele que ajuda na despesa da casa, ela se sente o dever de fazer o que ele quer. Esse menino vai crescer, vai ser marido de uma mulher. Exatamente. E vai gerar filhos. Então, ele não pode, o tempo todo, achar que tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser do jeito dela. Tem uma amiga minha que tem uma única filha. Ó, se você tiver, um beijo bem grande pra você. Sem nomes. Sem nomes. Mas ela faz tudo pra essa filha. Tudo. Ela chegou e falou assim, eu não consigo mais. Eu não tô tendo força mais. E eu sei que eu sou culpada disso. Ai, que bom que ela tá tendo a consciência, né? Agora essa filha né, terminou o mestrado em medicina e tudo tem que ser do jeito dela. E agora quem sofre na mão da filha é a mãe. É verdade. Sofre. Agora você acha que essa filha vai casar um dia? Como que vai ser o marido dessa menina? E como ela, se ela não tiver o controle, não tá bom para ela. É complicado, não complicado, é? muito. Então nós temos que ter essa atenção, né? Ó, filho, é até aqui. E lidar com a frustração também, porque o não, ele é saudável. O não, ele nos dá, ele gera em nós uma resiliência, porque nem todo mundo vai servir essa menina, né? Verdade. Nem todo mundo, ela vai encontrar as pessoas que vão falar, não vai ser do seu jeito. E o dia que deparar com esse não, o que acontece? Exatamente, aí é uma desconstrução, porque ela não tem resiliência. Isso é bem falado. Isso é sério. Então, que nós, né, venhamos com a ajuda do Senhor, pedir graça. Tipo assim, você está nos assistindo aí esse podcast e fala, nossa, ai, fulana é assim. Sabe o que você faz? Pega esse link e manda para ela aprender conosco. E nós estamos aprendendo, sabe com quem? Com o Senhor Jesus, que todos os dias nós buscamos nele. Gente, eu tenho que melhorar todo dia. Cris, tem dia... Vamos abrir agora. Tem dia, não sei se isso os depoimentos. Não sei se você também passa por isso, mas tem dia que, tipo assim, meu Deus, eu não preciso agir dessa forma. Sim. Espere um pouquinho. Vamos melhorar aqui. Eu tô dizendo de mim. Entendeu? Porque o Espírito Santo que habita em nós está na Bíblia. Ele nos convence daquilo que nós temos que fazer. Exatamente. Porque tem horas que dá vontade de sair grudando pelo pescoço. E quem nunca? Paulo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. A ira faz parte do repertório das nossas emoções, né? Agora, como eu vou lidar com isso? Né? Quando eu falo de gerenciamento e gestão emocional, a gente poderia trazer falando sobre gerenciamento das emoções um dia. Como eu vou gerir essas minhas emoções, né? Gravem isso, tá, gente? Olha que gostoso, um tema aqui pra gente trazer, né? Gerenciamento das emoções. Então, eu vou sentir raiva, vou sentir chateação, então, o que eu vou sentir? Mas a partir daqui, como eu vou gerenciar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e como eu vou me comportar. Isso é constantemente. Basta uma mulher numa TPM para ter uma alteração hormonal. Uma mulher entrando na menopausa, homem na andropausa. Quando tem essas alterações hormonais, tem o quê? Alteração de humor, né? Uma irritabilidade muito grande. Então, quando eu me percebo irritada, que isso é normal, faz parte do nosso repertório, é como depois eu vou reagir. Aí está na nossa escolha. Ou naquele momento eu vou ficar um pouco mais quietinha, eu vou fazer uma atividade que vai desenvolver, vai gerar em mim dopamina e endorfina, que são substâncias do prazer, ou vou fazer a técnica de respiração. Eu aprendi a respirar, Cris. Maravilhoso! Sai de perto. Isso! Exatamente! Vai falar com a planta! Exatamente! Vai pro chuveiro, deixar aquela água cair bem gostosa, assim, ó, de uma maneira muito, né, saudável, né? Uma temperatura gostosa para relaxar, porque a água é terapêutica. Verdade. Trabalha a respiração. Ajuda a se colocar um fundinho aí. Isso! Tem mecanismos, tem formas. Exatamente, de melhorar. Cris, é constantemente isso. Nós buscamos. Você pode ambientalizar o momento que você
percebe, eu acordei irritada, estressada, nervosa, não quero ver ninguém. Isso. Então, vamos mudar esse ambiente, vamos abrir as janelas, vamos abrir as cortinas, vamos abrir essa janela, deixa essa luz entrar nessa casa, coloca uma música que vai talvez trazer um renovo, ao invés de colocar uma música melancólica, né? Que vai fazer chorar mais. Exatamente. Tá indo pro serviço. Então, muda, reprograma, ressignifica, tá indo pro serviço mais chateada, brava, pegou trânsito. Coloca um louvor, né? Coloca uma música que seja agradável. Olha para o céu, sabe? Contempla. Olha, eu estou tendo saúde, eu estou tendo uma visão para contemplar esse céu, eu estou tendo um fôlego de vida. Então, é ressignificar. Eu estou indo para o emprego, não é o que eu gosto. Eu posso mudar? Posso mudar. Mas é esse que está me dando o pão de cada dia. Então, eu posso. Isso é uma técnica que hoje o PNL e o pessoal do coach usa muito. Usar a palavra de gratidão. A gratidão traz para você até força para você lidar com os obstáculos. Então, acorda sendo grata. Cris, mas o dia que eu não acordar assim, não é todos os dias? Não são todos os dias. Mas você pode mudar. Nós estamos dando nossos exemplos aqui. Exatamente, acordei brava, né? Então, vou mudar. Tô com essa oscilação de humor muito grande, tô vendo mudanças comportamentais, busca um especialista. Tenta fazer uma avaliação, é uma mudança hormonal, é uma alteração hormonal, é falta de vitamina, que às vezes você tá aí tão, né, triste, abatida, cansada demais. Que não é depressão. Que não é depressão. Que tá todo mundo agora, Precisa tudo é depressão, não. É verdade, tudo é depressão. Às vezes é uma falta de vitamina que tá te deixando com muita sonolência e não é depressão. Aí vai repor essa vitamina, busca um nutricionista para poder ver o seu cardápio, né, nutricional, porque a alimentação também influencia muito na questão, né, a fisiológica, biológica e emocional. Então tem uma boa noite de sono, porque quem não dorme, eu acho que eu falei no outro podcast, nosso bate-papo, não dorme, altera o humor. Então tudo isso faz parte do quê? Do autoconhecimento, da autoanálise, do autocuidado. Isso é libertador, está no campo das nossas possibilidades. Agora, uma pergunta que não quer calar é: o narcisista, ele pode ter cura, né? O narcisista tem cura? Ai, coisa linda! Ela é fantástica, gente. Mas antes dela falar isso aqui, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, por favor. Comente, compartilhe, diga para mim se você está interagindo com o assunto. Esse assunto foi legal até que ponto? Se for uma crítica produtiva, glória a Deus, eu aceito porque eu sou curada. E se não for, eu deixo lá, porque um dia... Deixa eu contar isso aqui para você. Da outra vez que a doutora Cris veio, e eu estava tendo muitas críticas, cada um é diferente, eu sou diferente de todo mundo e cada um tem seu jeito de ser, né? E eu não quero mudar para agradar o outro. Eu sou quem eu sou porque eu me sinto bem em ser assim. E naquilo que eu preciso mudar, eu vou buscar ajuda sem vergonha nenhuma em psiquiatra, em psicóloga. Isso mesmo. Entendeu? Porque nós somos humanos e às vezes nós oscilamos. Que ela vai responder uma outra pergunta depois dessa. Guarda essa pergunta aí sua, tá bom? E um dia ela falou assim, e eu sem contar muito, né? Que antes eu tinha uma dificuldade de me abrir. E ela respondeu assim para mim: Zê, faz o seguinte, construa... Você lembra disso, Cris? Lembro. Construa outra Zilda na sua mente. Porque sabe aquelas pessoas que são narcisista? Essa é a fala. Que ela tem prazer de te chatear, de te magoar, de passar toda a responsabilidade para você. Que tem prazer, tipo assim, de te ver triste. Que tem prazer de te ver chorando. Pois é. Aí ela disse isso para mim, eu nunca esqueci. Quando ela falou isso, eu saí dali, Cris, construindo outra. Olha, virou uma chave, né? Olha, virou uma chave. Às vezes uma palavra elaborou para você. Isso, eu melhorei muito. Que bom. Porque agora eu não vou nutrir tudo aquilo que eu estou ouvindo. E aí as coisas começaram a mudar, né? Então nós temos que ter ajuda de pessoas assim preparadas. Ela que é a psicóloga, ela que tem, assim, competência para me ajudar a melhorar naquilo que eu preciso. Porque é o que eu digo, a gente não é bom o tempo todo, não. E o que tem a ver isso com o cristianismo? Muito a ver. Porque ainda é um tabu para muitas pessoas ir atrás de um psicólogo, do terapeuta, atrás de ajuda. Espiritualiza tudo, aonde Jesus manda nós cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Né? Exatamente. Então, nós precisamos melhorar sempre, gente, como pessoa, e não vamos sair taxando todo mundo como narcisista, não. Às vezes a pessoa está com um transtorno de nervosa, está irritada, e não é narcisismo.
Porque ela vai voltar e vai te pedir perdão, vai te pedir desculpa, uma hora ou outra. Se ela não tem esse hábito e você diagnosticou que isso é um transtorno que já é um narcisista, ore por ele, ore por ela. E vá em oração, porque a Bíblia diz que tudo, ele não especificou o que é o tudo. Ele disse assim, tudo que perdides em oração, crendo, Amém. crendo, recebereis. Então, responde, agora ela vai responder a pergunta. Tem cura? Ai, para os especialistas da área da saúde, não tem cura. Não tem cura. Cientificamente porque ele não se reconhece como alguém que precisa de ajuda. Então, ele criou ele projetou algo dentro deles, e o daqui, assim, é uma pessoa que ele se tornou aquela pessoa. Ele encapsulou aquilo. Exatamente. Então, para ele é aquela pessoa mesmo maravilhosa, e tudo para mim, tudo é por mim, todas as coisas são na minha volta, a luz é para mim, eu mereço porque eu sou bom. Então, dentro dele tem isso, eu sou bom, né? Alguns especialistas até afirmam que o narcisista, ele nasce, um dos braços, das causas do narcisismo, além dos traumas, do abuso, da negligência, um dos braços também pode ser uma baixa autoestima, um problema na autoestima. Eu não trabalho muito com essa teoria, né, que diz que a pessoa lá na infância, ela acaba com a baixa autoestima, ela começa a falar, não, eu sou ruim, não, eu sou bom demais, não, eu sou ruim, não, eu sou péssimo. Minha mãe diz que eu sou péssima, meu pai diz que eu sou péssima, todo mundo fala que eu sou péssima. Então, na verdade, eu sou boa, não, eu sou boa. E aí, a partir daí, ela começa a criar dentro dela, não, eu sou boa, eu sou maravilhosa. Uma defesa que acaba sendo até um mecanismo de defesa, né? Tem alguns especialistas que abraçam essa ideia do narcisista. Mas eu não consigo transitar por essa ótica, pelo contrário, ele deixa as pessoas com uma baixa autoestima. Ele não tem essa baixa autoestima porque ele criou dentro dele um ser que pode ser tudo mesmo. Para ele pode ter tudo. Então, ele não vai buscar ajuda nunca, o narcisista vai entrar. Tem pessoas assim, né, Cris? Tem muitas pessoas assim. Tem pessoas, muitas pessoas que se acham que eu posso... Porque na primeira conversinha, assim, de 3 minutos, você já percebe que a pessoa, ela sempre é o melhor ou a melhor em tudo. Fala, boa colocação. Isso é perigoso. Em amigos narcisistas. Atenção. Porque às vezes ele só vai falar coisas boas dela o tempo todo. Isso eu mesmo. Consigo, foi por minha causa. E quando você vai falar algo de você, ele vai minimizar e vai falar... Buscar atenção de novo para ele. Exatamente. E se você fala de um sofrimento, ele fala assim, eu já passei por isso, foi o meu pior. Até o sofrimento para os narcisistas é melhor. É melhor. O sofrimento dele é bem pior, porque ele é o mais forte. A dor dele é maior. Isso, a fala dele. Ele nunca vai dar espaço para você. Que é só dele. Né? O holofote é para ele. Então, que as pessoas possam... Agora, a partir, né, dessa nossa fala, eu vou me blindar dos relacionamentos tóxicos e dos relacionamentos abusivos. E o autoconhecimento, ele é libertador. Eu tenho uma mentoria que eu estou começando agora falando sobre identidade, vencendo a crise de identidade. Quem eu sou, né? E isso é extremamente libertador, Zilda. Porque quando vem as críticas a você, que Deus tenha agraciado, como agora uma figura pública, alcançando multidões, a partir, né, desse projeto lindo que nasceu no coração de Deus, vai ter os narcisistas, as pessoas que irão atacar, os perversos, enfim, vamos transitar na nossa vida, vamos encontrar pessoas más. E graças a Deus vamos encontrar pessoas maravilhosas, que né? Soma! Mas quando você está blindada emocionalmente, é isso que você acabou de dar, desse depoimento para nós. Mesmo que venham as críticas, eu sei quem eu sou. Tenho as minhas deficiências, muitas deficiências, só que eu sei quem eu sou. E isso não vai, primeiro, me paralisar por conta das críticas, porque eu reconheço quem eu sou, com os meus defeitos e com as minhas habilidades. Não vou me mudar, não vou ser uma persona para agradar X e Y, porque Deus me fez com essa essência vai alcançar o público que Deus quer que eu alcance, as pessoas que eu quero que eu alcance, e tem pessoas para todas as áreas. Tem o mestre, o doutor, tem o executivo, tem o simples, tem da fala que não tem uma boa oratória, tem o tímido, tem o extrovertido, para todas as áreas Deus vai nos usar. Só que isso precisa passar pela identidade, isso é libertador, porque eu vou estar me blindando dos ataques que sempre
Terão, sempre terão, né, na nossa jornada. Eu blindando isso me dá um pouco de saúde, mais saúde emocional e viver o chamado e o propósito de Deus. Então, para terminar minha fala, se conheça, mergulhe dentro de si, acesse camadas dentro de si, quem eu sou, o que eu estou sentindo, se a fala das pessoas externas estão me sabotando, me machucando, me desconstruindo, então eu preciso fazer uma blindagem, e busque ajuda a você que está dentro de um relacionamento abusivo, porque você vai precisar ressignificar muitas coisas e encontrar esse seu eu, a sua identidade. Ter forças, você não é né? a palavra, você não é a voz dessa pessoa doente, você não é o resultado dessa pessoa doente. Qual é o resultado, Cris? Eu agora sou outra pessoa doente. Ele me adoeceu. Não. Você está no caminho de ser adoecida. Então busque ajuda. Ah, Cris, mas agora eu entendo que o resultado eu adoeci. Então busque ajuda. Como você disse, há tempo. Nunca é tarde, essa palavra, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde para buscar uma ajuda. Então, saia desse ciclo. Você não precisa de um relacionamento que te destrói, que te desconstrói, que te sepulte, porque você vira depois só um corpo. Deus não deu isso pra gente. A palavra é vida e tem pessoas só existindo. A palavra é vida e pessoas só existindo. Existir no quê? Só tô levando a vida. Só tô existindo, aliás. Só tô existindo, não tem mais prazer, não tem mais ânimo, estou com uma anemia emocional, uma apatia pela vida, não tem mais prazer, não tem mais alegria, não. Que sobre a sua vida, a vida de todos que estão nos assistindo, possa ter vida. Aleluia. E que as pessoas doentes, sejam elas, né, o psicopata, o sociopata, o narcisista, o pedófilo, eles não podem definir quem nós somos, porque eles estão doentes e tentam nos adoecer. Então, que possamos blindar esse nosso campo da alma. Glória a Deus. Gente, como é bom te ouvir. Que delícia estar aqui, podendo compartilhar um pouco coxinho, que né? aula gostosa, Amém. muito produtiva. Espero ter somado. Claro que somou. Claro que somou. Mas, Cris, ainda chegou para mim algumas perguntas, né? E você só responderá essa e eu vou te deixar, porque ela é cheia de compromisso, gente. No finalzinho, eu quero que você fale um pouquinho sobre a Thalita Bittencourt, né, que é uma ONG onde centenas de mulheres estão sendo curadas pelo poder da palavra e com o conhecimento científico da doutora Cris como psicóloga, levantada por Deus para atingir essas pessoas que precisam de ajuda. Tem gente que está gritando sem abrir a voz. O olhar dela já entrega a realidade dela. Se ela falar 2 minutos, você já entende que aquela mulher está enferma, está morta. Só não está estirada no caixão, mas ela está morta, né? E Deus tem colocado essa brilhante mulher de Deus, que tem tido coragem, né, para cuidar dessas preciosas. Então, isso vai ter galardão, com certeza, com certeza. Mas tem uma pergunta aqui, eu vou simplificar aqui essa pergunta. Qual é a diferença do bipolar, né, para o narcisista? Porque narcisista é uma coisa, bipolar é outra coisa. E eu gostaria muito, Cris, que você explicasse essa diferença da bipolaridade também, que é uma doença que está atingindo aí muitas pessoas, exclusivamente as nossas crianças e adolescentes, que não têm ainda conhecimento e não sabem, né, ainda distinguir o que é certo e o que é errado. Sim. Como que eu consigo definir isso? A bipolaridade está dentro do que nós conhecemos, do transtorno de personalidade. Assim como o narcisista, o borderline. Existem vários transtornos de personalidade. Então, é um guarda-chuva, transtorno de personalidade. E aqui vem vários CIDs, né? Que é o Código Internacional das Doenças. A bipolaridade é uma pessoa que ela oscila demais na sua maneira de sentir e pensar e até mesmo no reagir. Então, a bipolaridade, a pessoa entra num quadro depressivo, ela vai, os extremos, o bipolar vai nos extremos, desde a euforia até a depressão.
até o estado deprimido. Então ela passa por um estágio, por um período de depressão mesmo profunda, até mesmo uma possibilidade de uma ideação suicida, o bipolar, uma tristeza muito profunda, e depois ela muda para euforia. Então é aquela pessoa alegre, sorridente, mas não é aquela pessoa feliz, é aquela pessoa que a gente vê que tem algo de errado. No estado eufórico, da euforia dentro da bipolaridade, a pessoa ela consome demais, a pessoa ela é extravagante até na roupa. Então a gente vê aquela pessoa que, aquelas gargalhadas que às vezes não está nem dentro de um contexto, que começa a dar risada, então ela fica extremamente agitada, às vezes tem problema até de dormir, né? Começa a ter algumas insônia. Então a bipolaridade ela vai nos extremos, né? Desde a depressão até a euforia, e que precisa fazer uso de medicação, precisa passar pelo terapeuta. Agora, o narcisista é aí um outro transtorno. Aí o narcisista ele não tem empatia. Que é o que já falamos. Que é o que nós falamos. Aí é um outro transtorno de personalidade, que não tá dentro, são separados. A bipolaridade é uma coisa, está muito mais ligada, talvez, ali, muito mais próxima do borderline, que é, né? Enfim, tem um outro transtorno do que a... Que é a mudança de comportamentos, de pensamentos. Isso. Né? O borderline, ele é muito repentino. Às vezes, o bipolar, ele fica meses e dias dentro do quadro da depressão. Aí, de repente, ele sai do quadro da depressão e vai para a euforia. Então, agora o borderline não, ele oscila no dia mesmo. O borderline, aí também tem a dissociação de personalidade, pessoas que têm até 3 personalidades dentro de si. Aí a gente vai aprofundar triste, né? muito. Isso, né? Isso é muito triste. E eu acredito, Cris, que até a pessoa que tem esse transtorno, ela sofre muito. Porque de manhã ela tá feliz. O borderline é terrível. Na hora do almoço ela já não tá boa. Exatamente. À tarde ela não quer ver ninguém. Não quer ver ninguém. E não quer falar com ninguém. Isso, e tá odiando e tá... Isso. E à noite quer responder todo mundo. Exatamente. E o borderline, ele não tem identidade. Se ele entrou numa igreja, ele vai ficar naquele contexto e com todos os estereótipos, com toda a característica. Mas depois ele vai para um show de rock, ele vai ficar sendo o roqueiro. Então ele vai se moldar, né? Com as pessoas que vai estar próxima dele. Porque ele busca alguém, né? Ele busca o borderline. Ele é 100% emoção. O que tem um psicopata, que é 100% razão, e que eu acho que o narcisista perverso, ele vai muito mais para esse campo, né, da psicopatia. O borderline, ele é 100% emoção. É aquele que, quando termina um relacionamento, ele pega o carro, né, que ela pega o carro e joga na pessoa mesmo, sem pensar, né? Tive uma borderline que eu atendi, o rapaz queria terminar, porque não aguentou a loucura, né? Eles são intensos, emoção pura. E ela falou, não vai terminar comigo. Ela pegou o carro dela e jogou no trabalho dele. Ele estava trabalhando ali como segurança. E ela pega o carro e mira onde ele estava ali dando trabalho, né? Na posição de segurança. E mira e Mas não acertou ele não, né? Não acertou ele Ainda não. bem. Não acertou. Quebrou o portão, a parte onde estava ali do trabalho. E acabou com o carro. Mas ela nem pensou para fazer isso. Né? Então, borderline tá muito ali dentro do transtorno, né? Da personalidade. Eu falei agora rapidinho de alguns transtornos de personalidade, porque o bipolar faz parte desse combo aí, né? Desse guarda-chuva dos transtornos de personalidade. Boa sua explicação, amiga. Que bacana. Linda você. Ai, gente, eu queria ficar mais. Porque é muito bom conversar com quem entende, né? Com quem gosta de derramar o conhecimento, né, Cris? Cris, você tem um consultório aqui em Campinas. Em Campinas. Hoje, atualmente, nós estamos com a agenda fechada da clínica de atendimento. Graças a Deus. Ela só atende eu. Só o único horário que abriu. Mas, tipo assim, liga lá, ela tá lá, coisa boa. Como funciona lá, hoje tá meu amor? fechado. A clínica, nós não temos previsão para voltarmos a atender, né? Abrir a agenda. Mas nós temos o projeto Thalita Cume, que é uma ONG. Lá sim a gente consegue receber pessoas. Thalita Cume é uma ONG voltada somente para as mulheres. Nós estamos trabalhando as mulheres que estão nos leitos espirituais, porque Thalita Cume surge realmente de Marcos capítulo 5. Quando Deus me deu, Zilda, o Thalita Cume foi numa madrugada. É um projeto seu mesmo. É um projeto meu Olha mesmo. Que top. Junto com 20 mulheres que estão lá, sendo voluntárias, que abraçaram essa causa. Todas nós somos voluntárias. Então, as mulheres que estão nesse leito, né? Porque o Thalita Cume começa com Marcos capítulo 5, da filha de Jairo, que estava ali na cama, e entra Jesus e dá uma ordem, né? Falando em aramaico, Thalita Cume quer dizer menina levanta. Quando Deus me deu esse projeto, ele disse, muitas mulheres estão nos leitos espirituais, nas camas espirituais. Por conta do quê? De uma alma doente, alguém que machucou, defraudou, traiu, machucou, feridas da alma, líderes que machucaram e foram para esses leitos espirituais. Então,
Então, nós temos ali o trabalho com essas mulheres que chegam sem esperança, sem vida, dentro de um relacionamento abusivo, ideação suicida, depressiva, enfim, dentro dos transtornos, das disfunções emocionais, elas não têm dinheiro, condições de pagar uma psicoterapia. Então, o Thalita Cume promove tudo social. Então, ali nós temos psicólogas, ali nós temos psicanalistas, assistente social, advogada, vai entrar uma físio agora para estar junto da equipe, está entrando uma endocrinologista, enfim, tem um time multidisciplinar ali e nós atendemos. Também temos cursos profissionalizantes, cursos de capacitação, oficinas, grupos terapêuticos, têm sido incríveis os grupos terapêuticos. Maravilha. Tudo isso de forma social para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, elas passam pela assistente social, a assistente social vê a triagem, faz a triagem e já encaminha para o profissional. E ali elas são atendidas com muito carinho, prontuário aberto, profissionais excelentes e todas nós somos voluntárias. Aí fica até um apelo para quem quiser, né, conhecer, tem o site do Thalita Cume, lá tem todas as nossas definições, os nossos valores, enfim, e como você pode ajudar também, manter o Thalita Cume de portas abertas. De repente tem uma empresária, uma irmã, Amém. de repente tem alguém que quer fazer uma doação, ela não está pedindo nada. Não. Graças a Deus, doutora Cris, não precisa, mas a ONG, devido a essa demanda, né? É verdade. Precisa. Então, se você sentir no coração e queira ajudar, na descrição desse vídeo vai estar o que lá? Eu posso colocar o Zap, o site do Thalita, ou o Instagram, o Instagram, ótimo, né? Instagram. Nós vamos colocar o Instagram, acessa lá e você dá a sua ajuda, dá a sua oferta de benefício. Talvez você está uma mulher 100% resolvida, tudo ao seu lado está ótimo, glória a Deus por isso. Mas talvez tenha uma amadinha que está lá nessa ONG, gritando socorro para viver. É verdade. Então ajude se você pode, tá? Desculpa eu fazer esse pedido sem antes conversar com você. Amém. Mas eu senti vontade de pedir, Amém, né? glória a Deus. Porque às vezes eu falo assim, o que é R$50? Aí não é nada, porque você vai na padaria comprar o café da manhã, um pãozinho, né? Um presunto, um queijinho, um salame, pronto, já foi R$55. Tira um dia, come um pão com a manteiga e faça essa doação. Amém. Vai estar com certeza nesse lugar de recomeço com a gente. Isso, e você vai estar ajudando uma mulher a ser curada, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Mas nós vamos precisar dar uma vírgula aqui, Cris, porque eu acho que eu vou deixar marcadinho outro dia para você vir dar continuidade. Porque eu gosto de ouvir, ela gosta de falar, gosta de ensinar, pronto. Juntou os propósitos. E qual é a maior intenção de tudo isso? É alcançar essas vidas. É verdade, Zilda. Né? Porque às vezes, eu já tive, tá? Eu já tive desse outro lado. Eu já estive lá. Sofrendo, nessa cadeira do sofrimento, né? Eu já estive lá, então eu sei o que é estar lá. Só que eu quis, porque tem tudo isso, a permissão, né? Exatamente. Nós temos que nos permitir não só estar viva, nós temos que viver essa vida, né? Exatamente. E eu quis mudar. Eu quis viver. Escolha, né? Escolha. E a partir disso, busca as ferramentas, muda a jornada, né? Muda a rota. E é possível ter uma bússola da vida. E é possível ajustar essa bússola. Principalmente junto com essa mudança, os propósitos de Deus. Os propósitos. Então, quando você entende da onde você saiu e essas situações que enfrentamos ou já enfrentamos, a gente consegue dar valor. É verdade, né? Zilda. Por isso que eu valorizo a terapia, o psicólogo, o psicanalista. Você sabe realmente o valor disso, né? Eu valorizo muito o psiquiatra, que ainda é um tabu, que muitas pessoas acham que o psiquiatra é só para quem tá louco ou enlouquecido. Claro que não. É verdade. Vamos quebrar esse tabu, né? Vamos quebrar esse tabu, não, gente, é tão né? libertador. É libertador. Porque quando eu preciso do espiritual, não é assim, pastora? Isso. A gente vai para a igreja. Isso. Porque nós entendemos e sabemos e temos a certeza, porque a Bíblia nos dá essa garantia, né? Lá na casa de Deus, nós saímos de lá com o nosso espírito ativado, animado, 100%. Só que não é só espírito, gente. A gente não vive só espírito. Porque se fosse só espírito, Deus tinha dado só o espírito. Ele não tinha dado um corpo. Exatamente. Né? E uma alma. Então tem que estar alinhado esses três aí, esses tripé. Isso né? mesmo. A doutora Mônica, um beijo muito grande à doutora Mônica, ela esteve também, ela deu uma explicação maravilhosa sobre esse tripé, que é corpo, alma e espírito, né? E se nós precisamos, que às vezes estamos um pouquinho acima do peso, que é bom comer, né? Bom, é muito bom, isso. A gente precisa de ir para uma academia que eu odeio, mas
tá tudo bem quem gosta, não sou contra, que eu sou preguiçosa mesmo pra academia, você fecha a boca só. Né? Mas precisa cuidar do corpo. Precisamos, Né? Se isso seu mesmo. olho tá doente, aqui você tá sentindo, né, não tá enxergando direito, você vai pra onde quando você tá com dor no olho? É verdade, pro oftalmo. E a gente tem uma facilidade para buscar, né? O cardiologista, o dermatologista, o oftalmo, o psiquiatra não. Pois é, né? É tabu, né? É o que você disse tabu, mesmo, tabu. Porque a gente sabemos que do olho é o oftalmo, o dente é o dentista. Isso. Então, você precisa cuidar desse corpo, porque se você não cuidar, esse corpo vai Exatamente. só, entendeu, desfazendo a nossa alma, que tá as nossas emoções, sentimentos, tá na nossa alma. E precisa de uma ajuda, que é, né, um psicanalista, um terapeuta, uma psicóloga e se possível, crente, que entende a Bíblia, que tem pessoas que, se você não saber escolher, você sai mais louca do que quando você entrou. Você sai duvidando de quem é Deus, né? E porque Deus não deixou nós nascer, viver e morrer. Não, nós temos um objetivo para essa vida. E essa vida não acaba aqui. Morreu, acabou, não. Morreu, nosso espírito tem direção e a nossa alma também. Amém. E o nosso corpo também, que vai ser comido pela própria terra, porque de lá que veio, mesmo, né? Mas, enfim, gente, doutora Cris, muito obrigada, minha amada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio. Este lugar, eu não sei se as pessoas que estarão nos assistindo sentem o que a gente sente aqui, Glória né? a Deus. Graça, presença de Deus, esse ambiente é um ambiente maravilhoso. Maravilhoso. Que Deus continue te abençoando, viu? Glória e dar essa a Deus. oportunidade para a gente falar um tema tão importante, né? Tão libertador. Isso é tão libertador. Porque né? ambientes proféticos Exatamente. geram curas, né? Verdade. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, né? Amém. Eu que agradeço a oportunidade, Zi. Eu que você agradeço é uma a oportunidade. Eu que preciosa. agradeço. Você é uma maravilhosa. Tamo uma mulher juntas. de Deus, né? Amém. Que Deus levantou para esse tempo. Amém, amém, amém. Você responde no Insta, eu não sei se você tem tanto tempo, mas se você quiser deixar o seu Insta, Tá. porque alguém pode tentar procurar. Sim, E procurem, gente. tá. Procure. Mas nem que seja para assim, meio escondidinha, se você, né, não gosta. Ou procure ajuda. Faça a sua pergunta diretamente para ela. Eu tenho Sim. certeza que ela não vai te cobrar nada. Não. E se for necessário, ela vai marcar um horário. E Deus vai dar graça. Se você não tem condições, Ele vai dar condições. E você não pode, sabe o quê? É ficar aí parada, sem fazer nada. Se você continuar assim, você vai morrer. E tudo vai continuar. Depois que você morre, tudo continua. O filho vai continuar, o marido vai continuar, ou a esposa continua, você... Entendeu? Então, se cuide, vai atrás de ajuda. Jesus disse que, assim, esforça-te que eu te ajudo. Então, até para Jesus me ajudar, eu preciso me esforçar. E como que eu tenho que me esforçar? E é isso mesmo, é verdade, né? Vamos fazer o que cabe a nós, né? Como responsabilidade. Isso mesmo. Se levanta e indo atrás, né? É verdade. O campo de responsabilidade cabe a nós, né? O que está no nosso alcance, nós precisamos fazer. Que haja um despertamento hoje em vidas, que haja esse despertamento, que hoje, depois do nosso bate-papo, dessa conversa abençoada, as pessoas possam, nossa, eu vou buscar mesmo um profissional, vou fazer uma academia, vou fazer uma atividade, vou, que haja esse despertamento. E o impossível Deus faz. Ele faz. Faz, o impossível Deus faz. Especialista em fazer, né? O impossível Ele faz. Né? Ela é psicóloga, ela está aqui como hoje uma autoridade espiritual, que ela também é uma pastora, ajuda ali juntamente. Como é o nome do seu esposo? Luciano, um abraço para o senhor. Muito obrigada por ter cedido essa pérola hoje aqui para derramar na mesa tanto conhecimento, tantas palavras boas. Amém. Eu aprendi muito hoje aqui, tá, Amém, Cris? Amém, que bom. Ai, coisa boa. Já ganhei meu dia. Tem sido uma bênção aqui para sua vida. Glória a Deus. E que não fique só nessa, que nós possamos, né, ter umas outras próximos encontros aqui e discutirmos outros assuntos. E se deixar, a gente emenda, sabe? Porque eu gosto de falar lá também, você imaginou? Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Tá precisando de ajuda? Busca em Cristo. Ele é o grande libertador. O que eu estava dizendo, que de repente fugiu assim, mas ela disse cientificamente, presta atenção, cientificamente, porque ela é uma doutora, né, graduada no que faz, tem essa ONG, então tem que ter esse equilíbrio de saber até onde ela pode ir, não é assim? Isso e até mesmo. Onde o conhecimento vai. Então, cientificamente, não existe cura para o narcisista, ok? Comprovado, mas lembra que só tem uma aberto, um entre parênteses aberto e não tem fechado, porque não é um assunto concluído.
Mas eu lhe garanto, pela palavra de Deus, que Jesus cura o narcisista. Amém. Porque Jesus diz assim, para mim, nada é impossível. Amém. Então, para Jesus tem cura. Ele pode sim reconstruir, ressignificar essa pessoa que está dentro de casa, causando dores, traumas, mágoas, tristeza. Pode dormir de um jeito e acordar de outro, porque em Cristo nós podemos. O que precisamos fazer? Ativar nossa fé. Crer na palavra de Deus e obedecer ela, que o impossível Jesus faz. Amém. Nós vamos terminar esse podcast hoje com o nosso coração desse tamanho. Cheio de alegria, cheio de gratidão a esse Deus. Espera um pouquinho, ela vai deixar o Insta. O Instagram! Eba, antes do tchau, então nós lembramos, né? É muito gostoso. O Instagram Oficial Cris Silva, ali tem todos os nossos trabalhos e dentro do Oficial Cris Silva tem o link do nosso site, que é o site do Thalita Cume, e também a página do Thalita Cume, que é a nossa ONG hoje, que tem sido uma bênção. Gente, acessem lá, se inscreva no canal da Cris, acessem, faça o seu comentário, faça a sua pergunta bacana, alguém vai lhe responder. Se ela não puder, ela tem uma equipe também preparada que vai te responder. Se não é na área da psicologia, é na outra área, ela vai também indicar, direcionar. E seja um abençoador para essa grande obra que só está começando, sendo derramada aí para o Brasil inteiro. Tem curiosidade? Quer ir? Ter certeza que existe, vá até Campinas, lá vai ter o endereço, vai fazer uma visita lá na ONG, eu estou devendo, eu só estou me procurando tempo. É outra cheia de compromissos. Mas um dia eu chego lá, em nome de Jesus, Amém. um dia eu chego lá. A minha oração para nós encerrarmos aqui nosso bate-papo, nosso podcast, nossa aula de conhecimento com a doutora Cristiane, a minha oração é que Deus te abençoe. Aonde você estiver, que a graça do Senhor que está aqui possa alcançar a sua vida, a sua casa, as suas emoções, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida entendimento e sabedoria, domínio e controle próprio, para que você viva e viva com abundância aquilo que o Senhor já falou, decretou, que nós nele teríamos que ter uma vida, e não só uma vida abundante. Quer mais? Você que não conhece, não tem nenhuma fé, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se entregue a Ele. Coloque na mão dEle. Deixa Ele ter o controle da sua vida. Tudo vai mudar, não só em você, mas na sua volta todinha. Que Deus abençoe a todos vocês. Recebam o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.